Buenal, eu sou o Fanon Costa Titular Devi Kleber. E esse é meu canal, né, que leva meu nome, Fanon Costa Titular Devi. E agradeço primeiramente a vocês, as visualizações, as pessoas que se inscreveram, pedir que continuem aí divulgando mais, falando sobre o canal. E peço que vocês se inscrevam, né, estejam sempre presentes aí. Awano Kaka. Muito obrigado. E hoje vamos falar aí do Vodun Sapatá. Qual foi a origem do Vodun Sapatá dentro do culto Vodun, dentro do Jeje, né? E também vamos falar de como que o Njeve, quem é o portador Vodun, dono do Njeve, e como ele partiu de uma casa de um único Vodun para que ele fosse dado a todos os outros iniciados, né? Os outros Vodun. Tá? Então, o culto de Sapatá, ele estava presente entre os Ibo, né? O povo Ibo, lá no reino de Dacha, né? Na região de Colinas, tá? Pelo menos desde o final do século XVII, né? E ele foi instalado lá por um movimento migratório dos Homo Jagun, ou seja, dos descendentes de Jagun, que eles eram da etnia Eba. Eles vinham de uma vila de Abeokuta, sob o comando de um caçador chamado Axé, e dirigindo a comitiva do príncipe Olofim e toda sua família que tinha perdido o reino lá, né? Aí depois de um longo período na cidade de Queto, eles se estabeleceram entre essas 41 colinas de Dassazumé, onde fundaram uma vila chamada Ebacocu. Significa Eba não morreu, ou Eba não está morto, né? Em memória à sua terra natal. Esse povo, o Homo Jagun, eles continuaram a viagem e acabaram chegando ao Togo, né? Nas cidades de Atapamé e Alejo. Eles saíram da Yorubalândia, né, com alguns orixás, né, entre eles Ogu, que mais tarde foi reconhecido como Ogu, ou Ogu. Também eles trouxeram o Ibeji, que mais tarde é reconhecido como Rorô. Trouxeram também uma classe de orixás defeituosos, que passou a se chamar de Torrosso. E também trouxeram o culto de Chapanã, né, que fica conhecido como Sapatá. E aí, depois que eles se instalaram em Dassazumé, eles passam a fazer iniciações, né, ao Sapatá. Lá no início do século XVIII, muitos adeptos do Sapatá foram capturados pela tropa do rei Acaba. Isso por volta de 1702. E foram levados ao Palácio Real e obrigados a se curvar para o rei. Mas essa atitude eles se negaram a fazer, falando que não iam se abaixar para o rei, eles não iam prestar esse tipo de reverência a ele, porque somente Sapatá merecia esse título, essa honra, né? Título não, essa honra, esse prestígio. Então o rei lhes ameaçou de decapitação. Eles avisaram que fariam, porém, isso ia despertar a ira de Sapatá sobre ele e sobre as pessoas daquele reino, tá? Mas se curvaram. Alguns meses depois disso, coincidentemente ou não, doenças começam e a fome começa a se espalhar no reino, né? Isso acaba diminuindo a moral do povo e agora tinha uma revolta interna que chama a atenção dos inimigos dele. Em 1708, o rei Acaba morre na linha de frente de suas tropas na cidade de Lissazun, em um confronto para defender a capital contra os Wemenu. Wemenu são os moradores do rio, moradores do rio Weme. Moravam às margens desse rio. Aí na hora da preparação do corpo para os ritos funerários,
né, os sacerdotes perceberam que o rei estava tomado de pústulas, né, de varíola pelo corpo inteiro. Então, disso, né, aí saiu um boato que o rei havia morrido por causa de varíola de um poderoso vodum dos Hidasha. Lá, né, lembra que os Hidasha, né, os sacerdotes de Hidasha se recusaram a se curvar para o rei? Então eles pegaram alguns enviados reais e enviaram lá para o templo de Sapatá e Hidasha para saber o que eles deveriam fazer no velório do rei Acaba. E quais providências deveriam tomar. Mas isso tudo tinha que ser feito em segredo, por baixo dos panos, porque ninguém sabia da morte do rei. Né? E menos ainda a causa dessa morte. Então eles fizeram isso tudo por baixo dos panos, né? Sem que levantasse suspeita. Então uma mulher chamada Tashi Hamber, irmã gêmea, né, do rei Acaba, ela foi escolhida para assumir o reino, né? Assumir o trono. Ela reinou durante 3 anos como rainha regente. E durante a sua regência, ela instalou o culto de Sapatá no Abomey, né, chamada Glenrue, tá? Pelas mãos de Michai, filho do sacerdote do país de Hidasha, né? Onde Sapatá, né, é o principal vodum. Então foi assim que ele foi instalado ali. Aí começou a propagação e a fama do vodum Sapatá, que saiu de Dassazumé para a capital, ganhando o centro e o sul do atual Benin. E toda a região costeira ali, né, ele acaba se tornando um vodum muito, muito forte, muito bem lembrado, muito cultuado, famoso. Porém, a aceitação nunca foi fácil, né, entre eles, porque Sapatá era um vodum de origem, não tinha origem Adjá, né? Ele tinha uma outra origem, ele tinha uma origem Nagô, né? Ele não era de uma origem real, da realeza. E pelos títulos que Vodum Sapatá carregava, como Ainó, Senhor da Terra, ou Dakunó, possuidor e distribuidor de riquezas da terra, Jarroçu, Rei das Pérolas. E ainda era exigido que as pessoas se curvassem a ele. Um grande questionamento sobre o poder foi posto em debate nessa época, na corte. As pessoas também relutavam, era uma coisa difícil para eles. Um deles era que Sapatá era um vodum estrangeiro, não podia ser maior que um rei local, né? A nacionalidade está muito, muito focada aí, né? O ancestral, a nacionalidade é muito levada a sério. É uma coisa muito, muito importante para eles. Tá, e aí, aí nesse período, Hunjeve, que significa, na etimologia, Hun é vodum, Je é a pérola, Vé é vermelho. Então, a pérola vermelha do vodum, que era um colar dos templos de Sapatá, para todo o iniciado que passasse pelo rito da morte material, ele receberia esse colar chamado Hunjeve. Aí então ele foi instituído sagrado a todos os templos, como sagrado também, né? E por causa da cura da epidemia da varíola, né? A irmã do rei, Tassiramba, que então, até então era rainha regente, ela decretou, né? E todo mundo deveria prestar essa reverência a Sapatá pelo poder que esse vodum mostrava, porque ele tinha, né? E o que ele tinha feito com o rei Acaba, né? Então, nesse momento, que o Hunjeve ele é instituído para as outras casas de vodum, aos outros voduns, né? Todo aquele que passa pelo rito da morte. Por isso que, né, o Gans e a Nagans, eles não passam por esse rito, então eles não precisam utilizar um Hunjeve. Eles não utilizam, eles não têm um Hunjeve. É por esse motivo que nós devemos sempre prestar reverências a Sapatá. Ou seja, esse colar nunca pertenceu a Adão, nunca pertenceu a Bessem, nunca pertenceu a Loco.
esse colar sempre foi de sapatá. Espero ter gostado, né? Clique aí, se gostaram, clique aí, dê um likezinho aí pra nós no canal, né? Essa é um pouquinho das traduções e adaptações que meu Awana das Omedzon ele faz, nos traz, nos entrega, e nós dividimos um pouco desse conhecimento, tá? Agradeço a todos vocês que acompanharam até aqui. Espero que me acompanhem até outros vídeos. Odaba, tchau!